Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Bom, é um prazer ter você conosco mais uma vez. Nós agradecemos por você estar participando das nossas devocionais e o nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida. Bom, a nossa reflexão de hoje ela está baseada no texto que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Eu estarei fazendo a leitura para vocês. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Bom, queridos, esse é um texto, é um versículo que nos ensina sobre a gratidão, sobre a ordenança mesmo, de fato é uma ordenança do Senhor para as nossas vidas, a necessidade que nós temos de ser gratos em todas as coisas, em todas as circunstâncias. E refletindo sobre isso, meditando sobre esse versículo, que às vezes passa tão despercebido por nós, na palavra do Senhor, e refletindo sobre a gratidão, eu estava pensando justamente que a palavra de Deus nos ensina, em primeiro lugar, que a experiência da gratidão é, sobretudo, um reconhecimento da nossa dependência e da nossa submissão ao nosso Deus. Afinal, nós observamos na palavra do Senhor que, de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós pensarmos sobre isso, se são todas as coisas, são os dias bons e os dias ruins, são os dias alegres e são os dias tristes, são as portas abertas e são as portas fechadas. E em todos esses momentos, nós precisamos evidenciar a gratidão. É essa a vontade do Senhor para as nossas vidas. É isso que Ele nos ensina através da sua palavra. E pensando sobre isso também, me lembrei sobre a experiência do povo de Israel no deserto. Se nós observarmos no livro de Êxodo, nós observaremos a quantidade de sinais e de prodígios, enfim, de milagres e de coisas maravilhosas que o Senhor operou no meio daquele povo. Então nós observamos que o Senhor deu maná ao povo, todos os dias quando eles acordavam, eles recebiam o maná do céu. Deus, ele fez com que as águas amargas se tornassem doces. Deus abriu o mar vermelho para que o povo passasse. Deus deu as codornizes, tirou a água da rocha. Então, o Senhor, de fato, operou grandes maravilhas no meio daquele povo. Havia centenas e milhares de motivos para que aquele povo fosse extremamente grato. E o que nós vamos observar é justamente o contrário. O povo de Israel tinha um coração endurecido, tinha um coração ingrato e murmuravam o tempo inteiro. E pensando sobre isso, refletindo, nós podemos pensar, e quantas vezes nós não agimos igual ao povo de Israel, semelhante ao povo de Israel? Quantas coisas nós temos para agradecer, quantas bênçãos e quantas maravilhas o Senhor nos dá dia após dia. E muitas vezes nós acabamos escolhendo o caminho da murmuração, da reclamação. Então, de fato, como nós observamos, a experiência da gratidão ela é importante em primeiro lugar porque é fruto do reconhecimento da nossa dependência do Senhor, do quanto submissos somos a Ele. E em segundo lugar, a experiência da gratidão é muito interessante também porque nos faz compreender que, de fato, o nosso Senhor é o provedor das nossas vidas. Então, nós precisamos compreender que tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. Nós somos do Senhor. E o nosso Deus é o Deus que olha para as nossas necessidades, Ele contempla as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam elas materiais. O nosso Deus é um Deus que contempla, de fato, é o Deus que contempla a nossa vida, as nossas necessidades. E não somente contempla, mas o nosso Deus nos ampara. É Ele quem supre as nossas necessidades. Por isso que a experiência da gratidão é tão importante. E um coração grato é um coração que de fato alegra ao Senhor. E nós sabemos que é fácil, na verdade, sermos gratos em momentos de bonança, em momentos de felicidade, quando as coisas têm dado certo. Mas difícil mesmo é nós evidenciarmos a gratidão quando as coisas não saem como nós havíamos planejado ou como nós havíamos pensado, quando a vontade de Deus não é a nossa vontade. Então,
são exatamente nesses momentos que nós mais precisamos evidenciar a gratidão. Nós temos vivido um momento muito difícil, um momento muito complicado, em que há uma pandemia instalada no mundo inteiro, não é? E nós precisamos observar o quanto precisamos ser gratos ao Senhor. Desde as coisas mais simples até as coisas mais grandiosas. É interessante também, e eu estarei fazendo a leitura para vocês, a palavra de Deus nos diz na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, o seguinte: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Então, a palavra também vai nos ensinar, em terceiro lugar, que a experiência da gratidão é justamente também ser gratos pelas coisas simples, pelas coisas pelos mínimos detalhes. Nós precisamos ser gratos ao Senhor constantemente. E pensando sobre isso também, nós podemos observar que o bem mais precioso e o tesouro mais precioso, a maior bênção, nós já recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, nós devemos viver assim como o salmista, né, vivia. No Salmo 116, ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? A gente vai encontrar também o salmista falando no Salmo 63 que a graça do Senhor é melhor que a vida. Então é com esse sentimento que nós precisamos viver, é com esse reconhecimento que nós precisamos viver dia após dia. E que Deus nos abençoe a cada dia e que nós possamos ter os corações gratos para com o Senhor, sendo reconhecedores, sobretudo, da nossa dependência e do quanto somos submissos a Ele. Que Deus abençoe a sua vida. E você pode compartilhar o vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever também no canal, curtir, compartilhar o vídeo e continuar acompanhando as nossas devocionais. Que Deus te abençoe.